Começando então o estudo semanal do mini dólar para a semana do dia 28 de agosto. Também vai começar os primeiros dias de setembro, inclusive payroll vai ter sexta-feira. Dólar, lembrando, o gráfico mensal basicamente está em canal de baixa, que são essas duas linhas pretas, e que nós estamos na região de 50% desse canal, que é o meio do canal, e que aqui compõe também, deixa eu tirar os estudos, compõe essa região de fundo. Eu comentei na semana passada que estava com cara de que ia formar possivelmente 1, 2, 3 de compra aqui. E por enquanto ainda está, por mais que esteja com essa rejeição aqui, ainda por enquanto é um possível padrão 1, 2, 3 de compra nessa região. E aí, outra coisa que eu preciso ressaltar, região de suporte, força compradora anulada, nada mais interessante aqui do mensal. Médias eu não olho no mensal, porque precisa de muito histórico para poder analisar, e a gente não tem muito histórico aqui do mini dólar para analisar as médias. Aí, já no semanal, a gente tem algumas coisas bem relevantes para ressaltar. Relembrando, né, eu sempre comento que nós tínhamos aqui uma figura que era no triângulo descendente, ao mesmo tempo nós tínhamos junto com essa figura um caixote. E aí ambas figuras foram rompidas, fez o pullback aqui, que foi um topo duplo de continuidade. E se eu pegar uma projeção, espelhamento, tanto faz, desse topo com esse fundo, porque isso aqui nada mais é do que esse movimento assim, e jogar lá para baixo, a gente vai ver que o primeiro alvo foi cravado aqui. Primeiro alvo cravado, junto com confluência do mensal, de suporte. E aí tinha uma outra figura sendo confirmada aqui nesse fundo também, que é agora um canal de baixa, que compõe SLT e SLT aqui. E travou nessa SLT. Travou formando ainda um fundo duplo de reversão. Rompeu esse fundo duplo, só que quando chegou nessa região aqui do rompimento do fundo duplo, deu uma travada, porque essa região, se eu pegar a retração, é 61 e estava chegando de forma bem esticada. É 61 dessa retração, e aí, olhando agora, pensando o que pode vir a acontecer, se tem um fundo duplo aqui sendo formado, é interessante que essa correção não invada não invada 2/3 dessa retração, que na verdade vai acabar sendo a região de 61, então não pode passar daqui para baixo. Aqui tem que ser a trava no máximo, para continuar o movimento de alta. E aí dar sequência, a tendênciazinha de reversão aqui e chegar pelo menos nessa LT, a parte da extremidade superior do canal. Essa região aqui também, onde que travou, é a região de R$5, região muito forte. De qualquer forma, que a gente tem que tomar muito cuidado. Retração, 50% cravado. Lembrando que esse candle 31 formou 1, 2, 3 aqui. E esse candle foi grande, com volume alto. 1, 2, 3 forte, com o terceiro candle com candle de ignição. Barra grande, volume alto e candle de ignição. 50% de retração, segurando aqui por enquanto. E aí, por enquanto, o cenário macro é de venda, mas por enquanto está querendo fazer uma correção interessante de compra. E em relação às médias, a gente vê aqui que o pullback foi bem forte, profundo, né? Acabou rompendo a média de 20. Acabou quebrando a força da média de 20, infelizmente, depois de um bom tempo aqui em tendência. Então, média de 20 quebrou, já era. Em relação ao IFR, tá ok o movimento, então tem grande possibilidade de vir a formar um possível movimento de retorno. Então, isso aqui foi apenas uma correção para depois voltar a subir. Até porque essa região de R$5 está sendo muito testada, não está conseguindo romper ela facilmente. E outro cenário que a gente pode, ter, a hipótese B, é disso aqui ser nada mais, nada menos do que um respiro bem forte para rompimento dessa região. Então, hipótese A é de acontecer aquela questão do fundo duplo travar aqui, e não deixar o preço cair e voltar a subir. Hipótese B, isso aqui nada mais ser do que um grande respiro, porque eu disse que não pode vir de forma esticada, para poder finalmente romper essa região desse fundo aqui e chegar a buscar regiões bem maiores lá embaixo. Pode ser. E até porque se eu marcar aquela LT,
a LT vai bater lá embaixo, então a gente teria muito alvo aqui. Então eu vou colocar esse detalhe do semanal. Deixa eu ver onde que eu vou colocar. Hipótese 1, fundo duplo respeitar e romper MM20. Agora hipótese 2, ser um grande respiro para pré-tendência de baixa. E o IFR tá ok por enquanto. Outra coisa que eu preciso ressaltar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Este momento aqui, agora recente, 1, 2, 3 de venda, tem que tomar cuidado. Porque a gente tem 1, 2, 3 de compra embaixo, agora 1, 2, 3 de venda lá em cima. Quem vai vencer? Então tem que tomar cuidado com as hipóteses que eu citei. Agora, este canalzinho aqui fica melhor de se visualizar no diário. No diário eu tinha esse canal marcado, isso aqui tinha sido um rompimento falso, voltou para dentro. Estava respeitando, ignorar essa linha azul, porque a linha azul é do semanal, focar na linha roxa. Teve um PFR muito forte aqui com volume de absorção, ignição, chegou esticado. Eu falei que não poderia romper esse fundo duplo de forma saudável sem fazer um respiro antes. Fez um respiro, rompeu, confirmou o fundo duplo. Só que agora está voltando, e essa volta, como eu disse, não pode, não é ideal que venha romper o terceiro nível. E por enquanto está travando. Está travando, formou 2 insides aqui praticamente dentro dessa barra maior. Tem que se manter nessa região, é interessante que se mantenha aqui, não caia mais. E está servindo como troca de polaridade a CLT, que foi rompida. Deixa eu ver aqui no diário então. LTB, o canal rompido, servindo como troca de polaridade. Coloquei que está muito afastado da média 200. Estava, chegou a ficar até mais próximo aqui, mas por enquanto eu vou deixar isso marcado. Média 20 está bem flat no diário, a gente consegue já perceber isso. Está próximo de R$5, está na região de 2/3 de força vendedora de junho, que é essa região toda aqui de força vendedora. Foi uma sequência muito forte em junho. Está em região de 2/3 final, que respeitou, travou aqui nesse topo. Outra coisa, IFR está sobrecomprado? Não está mais. E a questão da troca de polaridade. Nada mais a ressaltar aqui. Em relação aos 60 minutos agora, a gente vê que teve uma sequência vendedora, que anulou essas 2 sequências compradoras aqui, teve uma área de distribuição lá em cima. Foi uma área de distribuição porque acabou virando uma reversão. Ondas de Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. Está na fase de ABC agora. Deixa eu desenhar novamente, para ficar mais claro o movimento. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, está na fase de correção. Fase de correção complexa ABC. Está em fase de correção complexa ABC de Elliott. Está próximo de R$5, está lateral, não está mais, que eu estava comentando era dessa lateralidade ali em cima, já rompeu nessa semana, foi uma distribuição. Tomar cuidado com o canal de Keltner, deixa eu ver aqui, estava bem próximo do canal de Keltner, mas agora está tudo ok. Está em fase de correção, que eu acabei de colocar. Em relação a 60 minutos, o que eu vou colocar agora é a questão de estar em troca de polaridade, essa regiãozinha aqui. Esse caixote que eu tenho, importante que vocês tenham também. Então, está próximo de região de suporte. Pode ser talvez um suporte, inclusive estava caindo de forma bem esticada nessa região. Não era interessante o rompimento de forma esticada e está fazendo agora uma correção. A média 200 já foi rompida no 60, pode ser que aí seja um respiro para rompimento dessa região. Lembrando, eu não quero que venha a ser uma queda que chegue mais do que o terceiro nível de retração. Se for para subir, tem que travar no máximo aqui. Se for para cair, aí pode voltar e tudo, não tô nem aí. Porque pode ser um grande respiro para rompimento desse fundo aqui.
E agora, olhando no macro, assim, afastando, parece, se a gente olhar um movimento de linhas, né, de tendência, perna de correção agora, tentativa de impulsão que falhou, quebrou esse topo aqui, tá fazendo uma correção, não pode quebrar esse fundo, porque se quebrar esse fundo vai ficar meio estranho, e se quebrar que seja em tendência, porque se voltar de novo, vai começar a formar a maldita figura de alagamento. Não pode fazer isso não, mas isso está muito longe de vir a acontecer. Não vai ser essa semana, talvez nem vai ser a próxima. E em relação a 15 minutos, 15 minutos literalmente lateral. Média 80 também aqui não está forte. No máximo a 200 para chegar e jogar o preço mais para baixo, se for para cair. E se for para subir, tem que romper a média 200. Deixa eu marcar aqui, porque esse é o meu layout oficial. Eu tenho que marcar esse caixote agora, porque ele está confirmado. Ele existe aqui. Deixa eu apagar isso. Lateral. 5 minutos para gap amanhã. Se abrir com gap aqui na região do caixote, nenhuma média vai estar relevante, tá? Para pensar no pré-rompimento, eu fico mais desconfortável em pré-rompimento de venda. Eu não estou gostando muito desse fundo aqui, parece ser um fundo muito forte. Eu não ficaria focando em vendas. Deixa eu desenhar. Eu não buscaria vendas nessa região para pré-rompimento, não. Estou desconfortável com essa região aqui. Então, tendência, só se romper esse fundo aqui e ir pro back após. Fico desconfortável de pegar um pré aqui por causa desse fundo ser talvez uma presença compradora muito forte. Agora, o de pré para cima já fica mais fácil, desde que tenha risco retorno para retração. E olha lá, porque o terceiro nível meio que está indicando um pouco de fraqueza. Quase foi testado aqui nesse topo. Então, o pré para cima fica mais interessante do que o pré para baixo, na minha opinião. Em relação ao DXY, o DXY na sexta-feira fez um doji, tá tentando mesmo romper a média de 200, fazer o quê? Região de resistência. Tem motivos macros para o dólar estar subindo, relembrando, né? A renda fixa está muito interessante, os juros estão bem interessantes, então investidores tendem a migrar para o dólar para investimentos de renda fixa. Então, infelizmente, o dólar acaba se valorizando. Desde essa alta aqui, praticamente subindo sem fazer um respiro interessante. Isso não é legal. Para rompimento dessa região aqui, eu acharia interessante fazer um respiro mais forte, e tem esse topo aqui na frente para bloquear aqui. De qualquer forma, doji, média de novo já passou pela média de 200, aqui pode ser uma LT também ao mesmo tempo, parece que está caindo em canal, então se eu desenhar uma LT, nós estamos na região da LT, e deixa eu ver o que mais que possa interferir. O dólar. Basicamente isso, DXY que é o que mais afeta. Os outros índices eu cito na hora do mini índice. Então, basicamente isso que eu tinha que ressaltar para o estudo semanal do mini dólar para essa semana do dia 28 de agosto.